E aí, pessoal, tudo bem? Que a paz de Jesus Cristo, nosso Mestre, esteja conosco. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Meus irmãos, meus amigos, nós sabemos que cada pessoa enxerga o mundo de forma peculiar. Cada um de nós enxerga a vida com a lente que nós optamos por usar. Cada um enxerga a vida de acordo com a sua evolução, com a sua maturidade. Todavia, devemos a todo custo fugir da ilusão. Não podemos nos iludir. Até mesmo para ajudar alguém, nós não podemos fomentar a ilusão. Nós temos que ter o dever de encarar a realidade tal qual ela se nos mostra. Da mesma forma que não podemos ajudar alguém mantendo essa pessoa na ilusão, nós também jamais poderemos nos ajudar vivendo na ilusão. Não podemos nos iludir, porque a realidade, mais cedo ou mais tarde, ela baterá à nossa porta. A realidade, como a verdade, ela se mostra invencível. E hoje nós estamos encontrando um obstáculo muito grande de interpretar e de compartilhar com vocês a nossa visão daquilo que se nos mostra como algo real. Nos dias de hoje, nós estamos enfrentando verdadeira patrulha envolvendo a nossa fala e nós notamos de forma bem clara que o objetivo é cercear a manifestação de nosso pensamento. Para vocês terem uma ideia, alguns defendem a terminologia lugar de fala, ou seja, só deve ocupar a tribuna ou lugar de fala aquela pessoa que vive num ambiente social, numa determinada situação, num ambiente que a qualifica como legitimamente a pessoa que pode ocupar ou que poderia ocupar esse lugar de fala. Por exemplo, o homem rico, segundo este pensamento, ele não poderia ou não se encontra legitimado para falar em pobreza, muito menos em miséria. Da mesma forma, o homem não se encontra como parte legítima para falar sobre os interesses da mulher. Veja bem, é claro e evidente que o objetivo é cercear a manifestação do pensamento. Torna-se de um discurso falacioso. Além de fiscalizarem a nossa fala pelo lugar, pela circunstância, pelo ambiente em que nos encontramos, as pessoas também procuram fiscalizar as nossas teses, o nosso discurso, a nossa fala, com a seguinte justificativa: precisamos tomar muito cuidado para que o nosso discurso, a nossa fala, não fira a sensibilidade psíquica do outro. Melhor dizendo, não fira a hipersensibilidade psíquica do outro. Ou seja, o devedor ele não pode ser tipificado como devedor, porque isso feriria a sua sensibilidade. E nós encontramos razões até mesmo para não colocar o devedor em situação vexatória, mas quando alguém pretende mudar a realidade, ou seja, nós não podemos chamar o devedor de devedor, o objetivo é claro e é evidente cercear a nossa fala. Como advogado, creio que vocês sabem que eu sou advogado, que eu trabalho na advocacia e há poucos dias eu me deparei com uma ação judicial, uma decisão do colegiado, do Tribunal de Justiça, e que este tribunal manteve a decisão do juiz pela improcedência total, ou seja, indeferiu totalmente um pedido de indenização por dano moral. A pretensa vítima, aquela que foi acusada de ser caloteira e vagabunda, ela entrou na justiça pedindo uma indenização por dano moral. E não só o juiz, como o tribunal, de forma unânime, julgou, manteve a decisão de total improcedência. Não somente porque qualificou essa acusação como um mero incômodo, um mero aborrecimento, sobretudo ante o fato de que a pessoa, de fato, ela era como é caloteira.
essa pessoa, essa pretensa vítima, além de não ter bons antecedentes, ou seja, além de reiteradas vezes não pagar as suas dívidas, além de ser uma pessoa, aquilo que nós chamamos de inadimplente quanto mais, ela ainda, o nome dela constava como consta no cadastro de maus pagadores por várias dívidas não quitadas. Isso no âmbito civil. No campo penal, nós podemos acusar alguém da prática do crime de injúria, de calúnia, de difamação. Quando nós chamamos alguém de vagabundo, de caloteiro, isso, em tese, tipificaria o crime de injúria. Mas para que alguém seja condenado, há necessidade de haver uma discrepância entre a acusação com a realidade. E não só. Também no campo penal, para que alguém seja tipificado como criminoso por ter praticado o crime de injúria ou de difamação, tem que se mostrar nos autos também que ela tinha, aquela pessoa que está sendo acusada, é imprescindível que se demonstre, que fique configurado para que ela seja condenada pelo crime de injúria ou difamação, que exista naquela pessoa o objetivo, o propósito injustificável de ofender a vítima. Ora, quem constata uma realidade, quem constata um fato, sem o intuito de injuriar ou de difamar, não comete qualquer crime. É bem verdade que quando nós constatamos um fato de uma pessoa ser negra, se nós usamos essa circunstância ou esse fato para ofender, para injuriar, para difamar, isso aí é um crime gravíssimo. Mas nós não podemos ser condenados por tipificar ou acusar alguém de não pagar as suas dívidas, se de fato ela não paga as suas dívidas. Em outras palavras, se alguém não quer ser rotulado de mendigo, que não viva ou não passe os seus dias mendigando por aí. Quando nós olhamos para um pedinte e constatamos, a realidade nos mostra que se trata de uma pessoa jovem, forte, saudável e plenamente capaz, nós não podemos ser acusados de expressar a realidade. Ou seja, nós não podemos ser condenados simplesmente porque nós tipificamos ou materializamos, interpretamos aquela realidade segundo aquilo que nós vemos. Como uma pessoa não quer ser chamada de vagabunda ou mendiga se ela leva uma vida de mendicância ou de vagabundagem. É claro que nós, como cristãos, precisamos sempre valorizar, dignificar toda e qualquer pessoa, independentemente do ambiente, das circunstâncias, até mesmo toda e qualquer pessoa, mendiga, pendite ou não, ela precisa ser dignificada, mas nós não podemos ser acusados de criminosos simplesmente porque nós constatamos uma realidade. Sobretudo no caso da mendicância, como nós podemos ser acusados de cometer o crime de injúria ou de difamação quando nós oferecemos até mesmo um trabalho e aquela pessoa não aceita o trabalho? Reitero, deixo bem claro, temos o dever cristão de ajudar os nossos irmãos necessitados. Mas também nós temos a obrigação de não incentivarmos de forma injustificável o ócio, de fomentarmos a vagabundagem, a mendicância. Chegamos no momento em que eu tenho certeza, se não todos, pelo menos alguns, podem se mostrar insatisfeitos com a minha fala. Penso que é bem provável que você não esteja satisfeito com aquilo que eu estou dizendo com o meu discurso. Principalmente você que é cristão e que se diz espírita cristão. Talvez você esteja até mesmo pensando, você, muito embora se diz espírita, é insensível. É isso mesmo, talvez você mesmo de forma inconsciente esteja me acusando de insensível. E eu respeito o seu ponto de vista, mas eu o convido, por exemplo, nós que somos, ou pelo menos que levantamos a bandeira do cristianismo, do espiritismo, nós que levantamos a bandeira
da doutrina espírita, eu convido você a reler o livro Os Mensageiros, pelo menos os capítulos intitulados No Santuário Doméstico e A Desencarnação de Fernando. E constate, meus irmãos, a fala do benfeitor espiritual Aniceto, que por 2 vezes neste livro ele usou a expressão vagabundo. A primeira, quando analisavam algumas formas sombrias que se arrastavam pela rua à procura de abrigo conveniente, e a segunda vez diante do aparecimento de rostos satânicos na janela, naquele ambiente em que estava ocorrendo o desencarne de Fernando. O instrutor disse literalmente, neste último episódio: não se preocupe tanto, André, com os vagabundos que esperavam nosso irmão infeliz. Eles só não penetraram na câmara de dor porque a nobre presença maternal impedia tal assédio. E se você se der ao trabalho, no capítulo No Santuário Doméstico, você irá perceber que o benfeitor Aniceto destacou o fato referindo-se aos vagabundos da seguinte forma: buscam, referindo-se a eles, de preferência as casas de diversão noturna, onde a ociosidade encontra válvula nas dissipações. Veja bem, meus irmãos, Aniceto, ele destaca que buscam eles, os vagabundos, de preferência as casas de diversão noturna, onde a ociosidade encontra válvula nas dissipações. Neste capítulo, o benfeitor espiritual ele deixa bem claro que o culto no lar ele é importantíssimo para que nós possamos defender o nosso lar. E aqui nós percebemos que o benfeitor espiritual ele não usa de meias palavras para retratar a realidade. Trata-se de vagabundos. Da mesma forma, quando nós agimos de forma indevida, as palavras não podem mudar por si só a nossa conduta. É claro, é evidente que dentro de nós palpita ou deve palpitar o amor pelo nosso semelhante. É claro, ajudá-los da melhor forma possível, mas jamais tentar, através de palavras, fomentando a ilusão, mudar a realidade com belos discursos. Hoje, por exemplo, nos dias atuais, falar em Deus pode justificar até mesmo o uso da expressão fascista pelos progressistas. Muitos usam a nossa fala quando nós nos referimos a Deus como se nós estivéssemos em busca do poder com intuito fascista. Este próprio vídeo ele pode levar alguém a concluir que nós rejeitamos, que nós desprezamos os pobres, os nossos irmãos, os mendigos, os vagabundos. Não, jamais. Porque quem somos nós para condenar quem quer que seja? Agora, nós não podemos cair na ilusão de tentar ajudar o outro fugindo da realidade. Da mesma forma, jamais nos ajudaremos apenas fazendo uma pintura diversa da realidade. Apenas aqui neste canal nós defendemos que nós não podemos menosprezar, desprezar a realidade e pautar a nossa fala pela expectativa alheia, ludibriando a realidade, ludibriando aquilo que é verossímil, apenas para não ferir suscetibilidade. Nós, os cristãos, nós espírita cristãos, nós temos o compromisso com a verdade, com o real, com aquilo que acontece, não com aquilo que muitos gostariam de ouvir, daquilo que gostariam de ouvir as nossas palavras, daquilo que nós disséssemos. E para não dizer que não falei das flores, eu sugiro também, para finalizar, a leitura da lição de Emmanuel no livro Fonte Viva. Guardai-vos dos cães. Se nós não podemos menosprezar os nossos irmãos rebeldes,
aqueles que às vezes menosprezam a vontade divina, mesmo sabendo que nós precisamos nos defender, é claro e é evidente que nós não podemos assumir a posição de condenar quem quer que seja, mas temos o dever de nos defender. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, que elas possam nos beneficiar a todos. Um abraço. Fiquem com Deus.